Líderes da Câmara criticam decisão de Flávio Dino, que manda a Polícia Federal apurar emendas e vem piora da crise. Ministro suspendeu verba de 4,2 bilhões após manobra de lideranças do Congresso. Reportagem do Renato Machado, César Feitosa e da minha querida colega Constanza Rezende, que foi alvo do Alan dos Santos lá no começo do governo Bolsonaro. A decisão do Supremo Tribunal Federal... Só um minutinho, gente. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de suspender o pagamento de 4,2 bilhões em emendas parlamentares provocou uma reação de lideranças da Câmara dos Deputados que reclamam da falta de diálogo e falam em escalada da crise. Os parlamentares se queixam, em particular, da determinação para que a Polícia Federal abra uma investigação sobre a liberação dos recursos. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes de seguir. E vamos lá. Sobre a liberação de recursos, a ação foi vista como acima do tom e midiática, segundo congressistas ouvidos pela reportagem. Flávio Dino atendeu uma representação do PSOL, do Glauber, que apresentou novos fatos a respeito do pagamento de emendas de comissão, alvo de críticas e de decisões anteriores do próprio ministro pela falta de transparência. A representação cita um ofício encaminhado ao governo federal e assinado por 17 líderes partidários da Câmara dos Deputados. O documento detalhava a indicação de 5.449 emendas de comissão. Eu recomendo para vocês a leitura da matéria do Breno Pires, lá na revista Piauí. Tranquilo, Marcelão? Beijo, meu querido. Relaxa, cara. Mas na dúvida é só ver a playlist dos canais. É isso aí, meu querido. Vamos lá, meus caros. Faltam 190 aí no Pix. Agradecer as pessoas que estão me assistindo nessa véspera de Natal. Esse conjunto de emendas totaliza 4,2 bi e seria distribuído, segundo o PSOL, sem aprovação prévia e registro formal pelas comissões, sob o pretexto de ratificar as indicações previamente apresentadas pelos representantes das comissões. Na prática, como revelou a revista Piauí, a lista de 17 líderes de partidos na Câmara mudava a destinação das emendas de comissão, sem aprovação dos colegiados. O ofício com a nova destinação foi encaminhado ao governo Lula no último dia 12 e a Casa Civil deu aval à manobra. Entre os signatários da lista, com mais de 5 mil indicações, estão o líder do governo da Câmara, José Guimarães, do PT, do PT, Odair Cunha, do Republicanos e o candidato à presidência da Casa, Hugo Mota. O chefe da Câmara, Arthur Lira, seria o avalista da iniciativa. O estado mais beneficiado com a destinação de 4,2 bilhões seria Alagoas, terra de Arthur Lira, com quase 500 milhões. A manobra feita na Câmara descumpriu as determinações do Supremo sobre as emendas. Em agosto, o plenário da Corte definiu que a verba só poderia ser liberada caso houvesse total transparência e rastreabilidade, o que inclui a identificação dos congressistas que sugeriram a destinação do dinheiro. Ela foi viabilizada, porém, por brechas deixadas pelo governo em portaria que regulamentava o pagamento das emendas parlamentares, segundo a Folha de São Paulo. A decisão de Flávio Dino gerou uma série de reclamações de lideranças partidárias nos bastidores, além da preocupação no Palácio do Planalto. O governo Lula, embora tenha participado do acerto, teme uma represália na volta do recesso, em particular considerando que o orçamento de 2025 ainda precisa ser votado. Na Câmara, alguns deputados e líderes já pedem sessões e reuniões extraordinárias para elaborar uma resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Lira, no entanto, optou pelo silêncio e, questionado pela reportagem, não comentou a decisão de Dino. Em reservado, o líder mais importante da bancada reclamou da falta de diálogo da casa com o ministro Flávio Dino. Para ele, seria possível evitar que decisões como essa provoquem uma escalada da crise. Ele aponta que Dino poderia, por exemplo, apenas ter suspendido o pagamento das emendas e ter determinado em um despacho em separado a abertura de investigação da Polícia Federal. A visão é que o ministro quis dar um caráter descrito como midiático ao incluir a abertura de inquérito. O Dino está indo para cima das emendas, né? Por outro lado, há também reclamações sobre a atuação de Lira e do próprio governo Lula no episódio referente ao ofício. Uma liderança aponta que os líderes que assinaram o ofício para destravar a liberação de emendas, o que seria uma ratificação de emendas já definidas. Portanto, confiaram na atuação de Lira e do líder do governo, José de Guimarães, e agora viram exposta à Câmara com a denúncia de que havia uma mudança na destinação das emendas.
Do lado do governo há uma preocupação em vários sentidos. O Palácio do Planalto, no momento em que avançava na execução das emendas, já sentiu o temor de que Flávio Dino poderia atuar contra as emendas de comissão. Uma das preocupações é que Dino, além de suspender os pagamentos, determinou a identificação dos servidores da União que deram aval para as operações, ou seja, uma sinalização de que pode haver uma responsabilização individual de integrantes da administração pública federal, o que escala essa situação. Além disso, a decisão de Dino não apenas suspende o pagamento das emendas, como leva a uma situação em que os parlamentares praticamente perderem o controle sobre esses recursos, isso porque o ofício não era para o pagamento das emendas, e sim que elas fossem empenhadas, quando o governo reserva os recursos. Reserva para gastar, entendeu, gente? Com o fim do ano fiscal, os parlamentares pressionaram para que essas emendas fossem incluídas no orçamento, como empenho para que pudessem ser pagas em 2025, como restos a pagar. Isso não deve acontecer. A análise do Planalto é que o impacto político só deve ser sentido após o recesso parlamentar em fevereiro. A preocupação é com o orçamento, por isso o governo vai tentar blindar a comissão mista do orçamento para evitar que eventuais revoltas atrapalhem o andamento da máquina. As emendas e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo derrubou no fim de 2022 as emendas de relator, mecanismo pelo qual parlamentares destinavam bilhões de reais para suas bases eleitorais, sem se identificar como donos da verba. Para contornar as restrições impostas pelo Supremo, a cúpula do Congresso decidiu turbinar as emendas de comissão em 2023, mantendo assim o controle sobre a verba bilionária. O valor desse tipo de emenda cresceu 300% no ano passado, alcançando 7,6 bilhões. Em 2024, o Congresso dobrou o montante fixo e fixou-o em mais de 15 bilhões de reais. Dessa forma, o Congresso conseguiu manter a escalada das emendas parlamentares, movimento que só ganha força desde o governo Jair Bolsonaro. Só neste ano, o Congresso teve mais de 52 bilhões para distribuir, de acordo com critérios políticos sem transparência. Os principais montantes são relativos às emendas individuais, 25,1 bilhões, de comissão, 15,5 bilhões, e de bancadas, 8,5 bi. Há ainda 2,7 bilhões de emendas em programações do governo. Flávio Dino viu nas emendas de comissão turbinadas uma forma do Congresso manter o controle constitucional sobre os bilhões de reais do Congresso, bilhões de reais do orçamento, com execução sem transparência e sem rastreabilidade. Um dos principais problemas apontados pelo ministro é a impossibilidade de se saber quem era o patrocinador do dinheiro. Isso porque, apesar das emendas de comissão serem aprovadas de forma colegiada, o destino da verba geralmente atende a pedidos específicos de parlamentares, seguindo acordos políticos. Por isso, Dino decidiu, em agosto, suspender o pagamento de emendas parlamentares e exigiu uma reforma na execução dessa verba para garantir transparência e rastreabilidade. O plenário do Supremo chancelou essas medidas. A decisão abriu uma crise entre o Congresso, o governo e o Supremo, que tentam fechar acordos para solucionar o problema. Apesar da maioria das emendas ter sido bloqueada no início deste mês, ainda não é certo se a destinação do dinheiro não sofrerá percalços em 2025, meus caros, minhas caras. Vamos lá, meus queridos. Cláudia Filler, Feliz Natal, minha querida. Ô, Cláudia, fala lá com a Xanda para ver se você não tem direito a mais coisas, minha querida. Muito obrigado. Faltam 140 aí da nossa meta. Deixa eu atualizar aqui os números e vamos lá. Vamos lá, queridos, para a gente fazer bem esse trabalho aqui com vocês. Opa. 140. É o valor que falta, hein, gente? Vamos lá, meus queridos e queridas, vamos trazer aí todas as notícias para vocês ficarem muito bem informados, meus queridos. Obrigado às pessoas que estão assistindo aí nesse dia de véspera de Natal, tá, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lá no Correio Brasiliense, gente, Lula volta a negar perdão, olha aí, sem anistia, hein, gente? Sem anistia, coisa boa. Volta a negar o perdão aos presos pelo 8 de janeiro em indulto de Natal. Vamos entender aqui direitinho? Deixa eu só ampliar aqui a notícia para a gente ir para a leitura certinho. O presidente também vetou condenados por abuso de autoridade e ampliou benefícios para as mulheres. O decreto foi publicado nesta segunda-feira
dia 23 de dezembro. Obrigado, Sandra. Pix de 20 aqui para agradecer toda a sua dedicação. Um Feliz Natal para você e um Feliz Natal para você, Sandra. Muito obrigado pela ajuda neste momento. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem esse trabalho. Deixa eu seguir aqui na leitura. Texto da Maiara Souto, vamos lá. De volta o decreto do indulto de Natal deve ser publicado nesta segunda, foi publicado ontem, no Diário Oficial da União. A medida concede perdão a alguns presos por cumprirem determinados requisitos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por mais de um ano, se manteve firme na decisão de não conceder o benefício aos condenados pelos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 23. Segundo apurou o Correio Brasiliense, os condenados por atentar contra o Estado Democrático de Direito, considerado o crime mais grave para quem participou da tentativa de golpe, não serão liberados da prisão. Condenados a penas mais brandas, como por associação criminosa, também não receberão o perdão presidencial. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal julgou 310 casos relacionados aos ataques, sendo 229 de pessoas consideradas executoras do ato criminoso e 81 como incitadoras. Entre aquelas que não receberão indulto está o ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado no último dia 13 pelos crimes de incitação e atentado ao exercício dos poderes, calúnia e homofobia. Calúnia e homofobia. As condenações dos executores, como associação criminosa, armada, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, variam entre 15 e 17 anos de prisão. Já quem foi condenado por incitação seria condenado a 1 ano de prisão, que foi substituída por prestação de serviços comunitários e a presença de um curso sobre democracia elaborado pelo Ministério Público Federal. O decreto ainda mantém ainda um veto ao indulto para aqueles condenados por crimes hediondos como tortura, terrorismo, racismo, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, violência contra a mulher, crianças e adolescentes, entre outros crimes. Abuso de poder. Lula tomou a decisão inédita neste ano ao não conceder indulto natalino àqueles condenados por abuso de poder e atos contra a administração pública, como peculato e corrupção passiva. Entre os motivos para a decisão do chefe do executivo, conforme interlocutores, está a alta dos casos de violência policial no país. No último mapa da violência, divulgado em julho deste ano, mapa da violência que acho que é feito em parceria com a USP, né? Mostrou que em 2023 foram 6.393 mortes por intervenções policiais no país. O último caso de grande repercussão ocorreu no dia 1º de dezembro, quando um policial militar foi flagrado jogando um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo. 13 policiais foram afastados por conta dessa ação. Na mesma linha, está em discussão o indulto para condenados por crimes de modalidade culposa, quando não há uma intenção de matar. Esse seria o motivo para o decreto ainda não estar finalizado até a noite de ontem. Auxiliares palacianos teriam verificado, após o petista assinar o decreto, na última sexta-feira, que a maneira como o texto está escrito pode dar margem para que muitas pessoas receberem o benefício. Em caso de crimes dolosos, por exemplo, quando há intenção de matar, o presidente não concede esse perdão. Diversidade. Por outro lado, Lula ampliou os casos de detentas que podem receber o indulto de Natal e também pessoas com deficiência, gestantes com gravidez de alto risco, comprovado por laudo médico, por exemplo, serão liberadas. Já as mulheres que são mães e avós condenadas por crimes sem grave ameaça ou violência também poderão ser indultadas, caso comprovem serem necessárias no cuidado de crianças até 12 anos com deficiência. Presos com transtorno do espectro autista severo, que tenham ficado paraplégicos, tetraplégicos, cegos, entre outras deficiências, também têm direito ao indulto. O decreto prevê ainda que o benefício seja facilitado para maiores de 60 anos. O indulto de Natal é um instrumento do direito penal que pode extinguir total ou parcialmente a pena de uma pessoa, desde que determinados requisitos sejam cumpridos. Entre eles estão, por exemplo, quem foi condenado a 8 anos de prisão, cumpriu 1/4 da pena e não é reincidente, ou 1/3 da pena se for reincidente. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal determinou que a vedação do indulto é a atribuição da Presidência da República, que publica anualmente as normas para o benefício, meus caros. Então é isso aí.
Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.